Bom, a ideia inicial é oferecer algumas ideias para os professores sobre discutir com os professores a respeito da matemática, das funções da matemática no mundo, por que a gente ensina matemática na escola, né? Enfim. Nós costumamos trabalhar, eu e o professor Ademir, trabalhamos com modelagem matemática. E os trabalhos de modelagem matemática, embora o nome pareça estranho e possa até assustar os professores, são trabalhos, normalmente, em que a gente utiliza a matemática para discutir alguma situação do mundo real, quer dizer, do mundo extra-matemática, que é o mundo lá fora. E a nossa intenção, com todas essas aulas de matemática que a gente tem na escola, é que as coisas que a gente discuta na escola sejam coisas úteis fora da escola. A nossa ideia de ensino e aprendizagem da matemática, ela seria um elemento estrutural para coisas mais interessantes para se fazer com a matemática. Quer dizer, de fato, na escola a gente espera discutir uma matemática que a gente consiga pegar e levar depois e aplicar na sociedade. Quer dizer, uma coisa que eu consiga aprender na escola e que eu leve lá para fora e consiga trabalhar ou inserir isso na minha formação. A oficina aconteceu com momentos de discussão e momentos de trabalho bem prático. Quer dizer, nós tivemos momentos em que nós falamos e os professores escutaram, fizeram perguntas, a gente conversou com eles a respeito disso e a gente teve momentos de mais interação, que foram momentos em que nós trouxemos alguns materiais para cá, os professores tomaram posse desses materiais e trabalharam com esses materiais de fato. E nós trabalhamos juntos, discutimos coisas, né? Formulamos questões a respeito disso. Os professores tiveram a oportunidade de perguntar coisas e a gente teve a oportunidade de comentar com eles a respeito de coisas. Houve momentos em que aconteceram muitas trocas, de fato. Para nós também foi muito interessante ouvir o que eles traziam, enfim. Basicamente, as oficinas se desenvolveram mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns materiais possíveis da gente trabalhar, são materiais que existem nas escolas e algumas coisas das que nós fizemos aqui nessa oficina. Um primeiro material que eu queria mostrar é esse cartão fractal que a gente desenvolveu aqui com os professores. Ele tem algumas funções no desenvolvimento do pensamento matemático. Quer dizer, primeiro a gente trabalha com coisas mais simples, como medidas, o mais exatas que a gente conseguir aqui dessas medidas, recortes, dobraduras para poder montar esses objetos, né, que exigem uma atenção para poder fazer, mas uma intenção matemática por trás disso que seria um pouco mais avançada de discutir possibilidades de estudo desse material. Por que a gente faz aqui? Porque é divertido fazer. As crianças gostam de fazer esse tipo de coisa. E elas gostam de levar para casa depois o objeto, mostrar para os pais, porque ele é legal, porque dá para fechar, se abre, enfim. Tem uma série de coisas envolvidas aqui, mas tem uma discussão interessante por trás disso, que é essa discussão justamente do que acontece quando eu corto uma dimensão no meio, quando eu corto a segunda dimensão no meio, quer dizer, tem uma porção de coisas envolvidas. E dá para avançar um pouco mais no estudo da regularidade que está acontecendo, o número de objetos que vai surgindo a cada novo corte. Enfim, esse aqui é um dos exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu aqui no pouco tempo que a gente teve, que ele oferece possibilidades interessantes para o desenvolvimento da educação matemática com as crianças. Eles gostam bastante de fazer esse tipo de trabalho. Bom, aqui a gente tem outros objetos que eu posso mostrar para vocês, que tem esse círculo plano, esse geoplano aqui, e a gente utiliza aqui, por exemplo, esse foi um trabalho que não foi discutido aqui com os professores, mas é uma outra possibilidade, que é de você utilizar para poder trabalhar figuras geométricas com os meninos, né? Então aqui você tem alguns polígonos, né? E delimitando regiões poligonais aqui, quer dizer, com uma borrachinha aqui numa tábua de preguinhos, vocês percebam que é uma tábua com pregos batidos, né? E 4 desses pregos formam quadrados aqui, né? Olha, e aí você utiliza essas borrachinhas para poder fazer, para delimitar polígonos e depois você pode utilizar a mesma ideia para discutir, por exemplo, a área compreendida por esse polígono, quer dizer, a região poligonal, porque você tem unidades que você pode contar. E daqui você parte para a discussão, por exemplo, de como calcular a área desse objeto.
Então, essa ideia, embora ela seja uma ideia que você pega, que você toca aqui, ela é uma ideia que pode ser transferida depois para o mundo externo, quer dizer, né, você pode pegar essa ideia de cálculo e utilizar depois. Ela é uma ideia interessante. Uma outra coisa que eu poderia mostrar para vocês aqui, ou uma outra possibilidade de trabalho que não foi explorada com a gente, mas que eu acho que é uma possibilidade interessante de trabalho, é a utilização de materiais como o ábaco, que a gente tem aqui, ou de repente como esse material dourado, que ele está presente nas escolas. Muitas das escolas têm esse material. E ele oferece possibilidades para a gente discutir um pouco o nosso sistema de numeração. Quer dizer, discutir a nossa base um pouco, discutir as operações desenvolvidas nessa base. Ele é um material muito interessante para se trabalhar, mas é importante que a gente se lembre que ele é um material não posicional. Nós não tivemos oportunidade de discutir essas coisas aqui, mas é um material legal para a gente trabalhar, ele é diferente e eu tenho certeza que muitos dos professores que estão nos assistindo e que estiveram aqui já utilizaram esse material nas suas classes, né? Esse, o ábaco e outros materiais, como por exemplo o quadro de pregas, enfim. Isso que eu mostrei para vocês é uma ideia de pano de fundo para o trabalho de fato que a gente pretende desenvolver, o que a gente imagina desenvolver, que é um trabalho que insere a matemática no contexto socioambiental, matemática como ferramenta para poder compreender o mundo, compreender os problemas, propor soluções para isso. Nós não queremos resolver os problemas, nós queremos propor soluções para os problemas, é diferente. Então, quando você está com crianças aqui na escola, tem um esgoto a céu aberto na frente da escola, tem um buraco na frente da escola, os carros passam com muita velocidade na frente da escola, se tem problemas aqui que a matemática pode auxiliar nessa compreensão. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos usar a nossa matemática simples para ir lá compreender aquele problema, propor alguma solução para aquele problema. E daí nós vamos resolver o problema? Nós não, mas há autoridades competentes na cidade que podem resolver esse problema. E as crianças podem fazer um documento, juntamente com professores, podem levar até a prefeitura, entregar para o prefeito, entregar para os vereadores e falar, está vendo? Nós somos crianças, mas a gente está aprendendo cidadania desde hoje na aula de matemática. A matemática nos auxilia a compreender o mundo e propor soluções para as coisas. Aí a ideia passa a ser diferente. Nós não trabalhamos mais para simplesmente ensinar matemática, ensinar continhas, ensinar coisas. A nossa ideia é aprender matemática e pegar essa matemática e levá-la no mundo e compreender como é que o mundo funciona utilizando essa matemática que a gente aprende na escola. Quer dizer, a nossa proposta para vocês, então, é essa. Eu e o professor, o professor Ademir, a gente trabalha com modelagem matemática. A nossa ideia é que essas discussões possam se espalhar com vocês e esse projeto é um momento interessante para que isso aconteça. Não é a única forma que pode acontecer, mas é uma forma interessante de se acontecer. Nós estaremos aqui à disposição para poder atender a vocês, de repente, e-mails que vocês possam nos enviar e a gente pode responder e discutir com vocês a respeito dessas coisas para a gente continuar desenvolvendo essa ideia.